Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. Eu sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, eu te desejo paz, desejo tudo de bom, acreditando a cada dia mais. Eu sei você faria o mesmo se estivesse em meu lugar. Amigo, você faria o mesmo. Eu tenho alguém com quem contar, das histórias e vidas com você, e as risadas que ainda vamos dar, as batalhas vencidas sem saber que ainda tinha uma guerra pra lutar. Saiba que estou aqui quando sofrer e estendendo a mão pra te ajudar. Eu sei você faria o mesmo, amigo, você faria o mesmo. Eu sei você faria o mesmo. Amigo velho, amigo velho, amigo velho, amigo velho. Amigo velho, eu te desejo sorte, desejo tudo de bom. Tô com você até a morte. Hey there, girl, won't you look at me? You're the prettiest thing that I ever did see. Maybe one day when I'm lucky, you'll be my queen and you marry me. I said, say you, yeah, I left my home. I was quite happy just to be alone. Thought that love was just a time, till someone there changed my mind. And aqui sempre, sempre à beira da água, desde quando eu me lembro, não consigo explicar. I wish I could be the perfect daughter, but I come back to the water, no matter how hard I try. Tento obedecer, não olhar pra trás, sigo meu dever, não questiono mais, mas pra onde? See the light as it shines on the sea, it's blinding, but no one knows how deep it goes. E parece que a luz chama por mim, já sabe que um dia eu vou atravessar pra além do mar. See the lines where the sky meets the sea, it calls me. No one knows how far it goes. Se as ondas abrirem pra mim de verdade, um dia eu vou saber quem sou.
You are just good to be true. Can't take my eyes off of you. You be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You are just good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Pretty baby, now that I found you, stay and let me love you, baby. Let me love. You are just good to be true. Can't take my eyes off of you. You big like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You are just good to be true. Can't take my eyes off of you. I love you, baby, and if it's quite alright, I need you, baby, to warm the lonely nights. I love you, baby. Trust in me when I say, oh, pretty baby, don't bring me down, I pray. Pretty baby, now that I found you, stay. Let me love you, baby. Let me love. Let me love you, baby. Let me love. Queridos familiares, amigos, estamos reunidos hoje aqui na presença de Deus para celebrarmos a união de Nathan e Larissa nos sagrados laços do matrimônio. A palavra de Deus, lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 4, proclama: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Portanto, que possamos todos honrar este matrimônio, este casamento. E para isso vamos começar clamando pela graça do nosso Deus. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, existem poucos momentos em nossas vidas mais alegres do que esse, o de celebrarmos a união matrimonial. Foi o Senhor mesmo quem criou esse laço tão maravilhoso entre um homem e uma mulher, para espelhar e propagar a glória da sua própria imagem. E assim nos alegramos muito com Nathan, com a Larissa, com todos os familiares, amigos e convidados, mas principalmente nos alegramos em Ti, Senhor, pois Tu és a fonte. Tu és a fonte de todo bem e de toda alegria. Conceda então a Tua bênção sobre este momento tão especial. É o que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Vamos esperar a Bíblia. Não se turbe vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade
verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Nathan, Larissa, foi com grande alegria que eu preparei uma mensagem para essa celebração. Os convidados podem se assentar. E hoje não tenho aqui pretensão de dizer assim algo de muito novo para vocês. Pelo contrário, eu gostaria de ler a Bíblia e meditar com vocês em um texto que é um dos mais fundamentais sobre o casamento, lá em Gênesis. O próprio Senhor Jesus, quando questionado sobre o casamento, voltou a este texto do primeiro livro da Bíblia, o livro dos princípios, o livro do Gênesis, na narrativa da criação, em Gênesis capítulo 2. Mas antes de eu ler esse texto com vocês, eu queria dizer que essa passagem me faz lembrar de um filme. É um musical que eu gosto bastante. Eu não sei se vocês já assistiram. Se chama O Violinista no Telhado. É um musical que eu gosto bastante, então fica a dica aí. E o tema principal da história deste filme são as tradições, em especial a tradição do casamento. E o filme começa com um homem tocando o seu violino e dançando em um telhado. Mas não pense nesses telhados comuns, mas naqueles de regiões frias que são bem inclinados, triangulares, extremamente inclinados, de forma que a qualquer momento nós esperamos que aquele violinista dançando caia do telhado. E o personagem principal do filme se chama Tevye. Ele é um pobre judeu, muito tradicional, que morava em uma pequena vila na Rússia. E logo no início do filme, ele explica que, ali através de uma bela canção, que na vila onde eles moram, havia tradição para tudo o que faziam. Tradição para comer, para beber, para se vestirem, bem como as tradições para os casamentos que eram arranjados. E ali naquela introdução, Tevye diz algo sobre a tradição que vai marcar toda a história do filme. Ele diz assim: sem a tradição, as nossas vidas seriam tão instáveis como um violinista no telhado. Porém, quando ele é questionado ali sobre o porquê, sobre o fundamento das suas tradições, ele não sabe dizer. Simplesmente seguia essas tradições. E assim, o decorrer do filme mostra cada uma das tradições de Tevye se desmoronando, principalmente a tradição do casamento, já que todas as suas filhas vão se casando fora da tradição. Tevye diz no início do filme que sem a tradição, a vida deles seria tão instável como um violinista no telhado, prestes a cair. Mas a ironia do filme é mostrar o oposto, que na realidade, o violinista no telhado, prestes a cair, representava as próprias tradições de Tevye desmoronando. O grande ponto dessa imagem é mostrar que uma tradição que não é compreendida, uma tradição sem uma base sólida e bem estabelecida, é instável. Assim como um violinista tentando tocar e dançar em um telhado, cedo ou tarde, vai cair. E eu estou contando a história deste filme para ilustrar muitas pessoas que defendem o casamento tradicional, assim como Tevye, mas apenas como se fosse uma tradição humana. E com o tempo, assim, pode ser alterada, cair. Contudo, a verdadeira tradição do casamento não está suspensa no ar como um violinista no telhado. A verdadeira tradição possui raízes profundas que chegam ao próprio Deus, Criador de todas as coisas. E é justamente nesse texto de Gênesis que encontramos os fundamentos do casamento. E agora sim, eu gostaria de ler com vocês esse texto de Gênesis, lá no capítulo 2, versículo 18, que começa dizendo assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Nathan, Larissa, encontramos nesse versículo o propósito original do casamento. Deus tinha criado o mundo e viu que tudo era muito bom. Porém, Deus viu que não era bom
que o homem estivesse só. E por isso decidiu fazer para ele uma auxiliadora idônea. E nesse propósito original de Deus para o primeiro casamento, encontramos um resumo de qual é agora o papel de cada um de vocês neste relacionamento. Então, Nathan, qual é o seu papel? Eu sei que alguns que estão aqui devem estar se perguntando, né? Será que o pastor não sabe que o Nathan fala inglês e que não deve estar entendendo nada do que ele está dizendo? Eu sei disso. Mas eu mandei com antecedência para o Nathan, né, o texto dessa mensagem em inglês para que ele conseguisse acompanhar e saber o que eu estou dizendo. Pois bem, Nathan, esse versículo da Bíblia nos lembra que o homem foi criado primeiro. E isso possui uma implicação importante. Lá na carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo ensina àquela igreja sobre o papel da autoridade do homem. E um dos argumentos que ele utiliza para defender este papel do homem é o fato de ele ter sido criado primeiro. Isso não significa, Nathan, que você é mais importante, nem o mais digno. Afinal de contas, os animais foram criados primeiro e por isso eles não são mais importantes. Além disso, no primeiro capítulo de Gênesis, nós lemos que Deus criou homem e mulher à sua imagem e à sua semelhança. A imagem do Deus Criador, um Deus triuno, não é espelhada em um indivíduo apenas, mas na união de um homem e a sua mulher. Portanto, entenda, Nathan, que você não é menos nem mais importante do que a Larissa, mas vocês possuem papéis distintos e complementares. E o seu papel é o de autoridade, uma liderança nesse novo lar. Você deve amar a Larissa exercendo este papel que foi designado pelo próprio Deus. E eu sei que muitas pessoas não gostam, sim, dessa imagem do marido como cabeça, o líder da casa, mas geralmente é porque possui uma imagem equivocada em suas mentes sobre o que significa liderança. Nathan, como você deve liderar este novo lar? Imitando o nosso Senhor Jesus. A Bíblia ensina na carta aos Efésios que você deve amar a Larissa assim como Cristo amou a igreja. Portanto, a imagem que você deve ter na sua mente é a de Jesus ajoelhado, lavando os pés de sua noiva, a igreja. Não vai ser fácil para você deixar a sua própria vontade, o seu próprio prazer, muitas vezes. Nós temos uma tendência egoísta, mas você deve amar a Larissa com amor abnegado e sacrificial. A coroa de autoridade que é colocada sobre você como um cabeça é uma coroa de espinhos, assim como a de Jesus. Você deve se esforçar em fazer bem a Larissa, fazê-la feliz, pensando mais no prazer dela do que no seu próprio prazer. Você deve liderar este casamento deixando sua vontade própria em último lugar, colocando tudo, claro, à vontade de Deus para a vida de vocês. Você deve fazer de tudo para cuidar, proteger, pastorear e ajudar a Larissa a crescer cada vez mais em graça e santidade diante de Deus. Você deve cultivá-la como uma bela e delicada flor. Este é o seu papel. Se você confiar nas suas próprias forças para cumprir este papel, você vai falhar, assim como Adão falhou. Mas se você buscar poder em Deus, pela fé em Jesus, creio que você poderá ser um excelente marido. E Larissa, qual é o seu papel nessa história de amor? Você deve cumprir o papel para o qual a primeira mulher foi criada. Como diz lá o texto de Gênesis, Deus uniu você ao Natã para ser uma auxiliadora. E, por favor, não pense nesse papel como sendo inferior. A palavra que é traduzida por auxiliador em hebraico é Ezer. E é uma palavra que por diversas vezes a Bíblia atribui ao próprio Deus. Eliezer. Deus é o nosso auxílio. Você deve ser uma auxiliadora ao Natã em amor e graça, cuidando dele, cuidando lá da casa de vocês e dos filhos, se Deus assim os der. Você deve orar pelo Nathan, você deve ajudá-lo, encorajá-lo a ser um marido fiel. Você deve respeitá-lo, honrá-lo e fazer o nome dele estimado entre todos. E você deve
cultivar a sua formosura para ele e principalmente cultivar as belas e atraentes virtudes concernentes a uma mulher piedosa. Mas o texto não fala apenas de uma auxiliadora, fala de uma auxiliadora idônea. O que isso significa? A ideia é de algo semelhante e ao mesmo tempo oposto. É como se fossem assim, duas peças de quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. Ou seja, a mulher é alguém como o homem, porque são iguais em vários sentidos, são carne da mesma carne. Mas ao mesmo tempo, você é diferente. E é assim diferente para ser própria ao Nathan, para completá-lo. Esse é o seu papel, Larissa. Infelizmente, por causa do pecado em nossos corações, o seu desejo natural, por vezes, será contra o seu marido. Mas confie na graça de Cristo para conseguir ser essa auxiliadora idônea. Adão precisava de uma auxiliadora idônea e Deus decide criá-la. Porém, olha o que o texto de Gênesis continua dizendo. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Em uma primeira leitura, esses versículos parecem que está meio fora de lugar, né? O que é essa história do homem dando nome aos animais tem a ver com a criação da mulher? Bem, lembre-se que no versículo anterior nós vimos que Deus tinha considerado, não é bom que o homem esteja só. Será que o homem já tinha tido essa percepção? Eu acho que não. Às vezes acontece de passarmos muito tempo em nossas vidas sem alguma coisa. E só quando vemos todos ao redor com essa determinada coisa, é que nós percebemos o tanto que ela é boa e valiosa. E então queremos ter para nós também. Eu creio que foi mais ou menos este o propósito de Deus em fazer com que o homem desse nome a todos os animais. Deus queria fazer com que Adão compreendesse em seu íntimo aquilo que Deus disse no início. Não é bom que o homem esteja só. Então tente imaginar essa situação. O Senhor trouxe todos os animais para que Adão desse nome a eles. Aí deve ter demorado um bom tempo. Dizem que teria demorado bem mais tempo se a mulher já tivesse sido criada. Mas de toda forma, depois de todo esse processo, a conclusão do texto bíblico é: para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Ou seja, Adão percebeu lá que o leão tinha a sua leoa, o gato a sua gata, até o elefante lá tinha a sua elefanta. Mas para ele, não havia ninguém. E nesse momento ele percebeu que não era bom estar só. E o que acontece? A Bíblia diz: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então imagino que quando Adão viu aquela mulher, ele disse: agora sim, essa sim, de fato é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, essa é a minha mulher. Deus já tinha dado para Adão um belíssimo jardim. Agora dá a ele um presente ainda melhor, uma bela esposa. Inclusive era a mais bela de todas naquela época, a mulher mais linda do mundo, né? Eu sei que era a única mulher, mas Nathan, você deve olhar para Larissa assim. Para você, Larissa sempre será a mulher mais bela e atraente, a única mulher dos seus olhos. Ela é a sua carne, ela é a sua costela. O texto bíblico não explica o motivo de Deus ter se utilizado, em específico, ali da costela do homem. Ainda assim, eu gosto muito da sugestão de um pastor antigo, chamado Matthew Henry, que ele diz assim: a mulher foi criada de uma costela tirada ao lado de Adão. Não foi feito de sua cabeça para governar sobre ele, nem de seus pés para ser pisoteada por ele, mas do seu lado, por ser sua igual.
debaixo do seu braço para ser protegida e perto do coração para ser amada. Nathan, toda vez que você abraçar a Larissa, estando ela assim ao seu lado, perto das suas costelas, você pode pensar, este é o lugar da Larissa. E o texto de Gênesis continua, por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, a Bíblia está aqui estabelecendo uma relação entre esse primeiro casamento com todos os outros casamentos, inclusive este que nós estamos celebrando hoje aqui. É por isso, ou seja, por causa de algo que aconteceu milhares de anos atrás, que estamos aqui hoje para celebrar essa união. Para se casarem, vocês deixaram a casa de seus pais para formar um próprio lar, o lar de vocês. E mais do que isso, neste casamento vocês se tornam uma só carne. São duas vidas que se tornam apenas uma. Um só propósito, uma só decisão, uma só casa, uma só carne. E para concluir, o texto diz, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus, eles estavam nus e não se envergonhavam. Eram tempos muito diferentes. Não havia pecado, não havia vergonha e não havia roupas. Como as coisas mudaram. Usamos roupas hoje porque nós temos muitas vergonhas para cobrir. O primeiro marido e a primeira esposa pecaram. Eles trouxeram maldição para eles e para toda a sua posteridade. É por isso que todos nós nascemos em pecado e continuamos por toda a vida cometendo pecados. Isso se aplica a vocês também, Nathan e Larissa. E olha, eu vou dizer algo difícil, mas é o que a Bíblia ensina. Vocês, por natureza, são pecadores. E vocês, pelos seus próprios méritos, não merecem um casamento feliz. Nem mesmo merecem um casamento. O que nós merecemos é a morte. Mas Deus é gracioso. Deus é amoroso. Ele prometeu para Adão e Eva um Salvador. E de fato Ele cumpriu essa promessa enviando o seu próprio Filho, o Senhor Jesus, para obedecer à lei em nosso lugar e para morrer em nosso lugar. Jesus é o perfeito noivo que veio para salvar, para resgatar a sua noiva. Então, Nathan, eu disse antes que você deve amar a Larissa ao exemplo de Jesus, porque a união de vocês agora neste casamento é tão forte que a Bíblia vai compará-la com a própria união de Cristo e a igreja. No início nós falamos que a verdadeira tradição do casamento não é simplesmente uma tradição suspensa, humana, suspensa no ar que pode ser redefinida. Não é como um violinista no telhado, mas ela possui raízes profundas que chegam ao próprio Deus Criador. E mais do que isso, percebemos agora que o casamento possui um propósito muito maior do que o homem. Inclusive um propósito muito maior do que a alegria que vocês, Nathan e Larissa, podem encontrar neste casamento. O casamento, em última instância, é uma metáfora, um sinal que aponta para Deus, um sinal criado na realidade por Deus para apontar para o amor de Cristo e a sua noiva. Então, Nathan e Larissa, até poderia dizer que hoje estamos aqui escrevendo a história do casamento de vocês. Porém, a história deste casamento não é primariamente sobre vocês dois. A Bíblia diz que, ao explicar a origem do casamento, que por isso deixa o homem o seu pai e sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus é o Filho que deixou seu pai nos céus e se fez homem para se unir à sua esposa, à igreja, tornando-se os dois, Cristo e a igreja, uma só carne, um só corpo, um só espírito. Essa sim é a história do verdadeiro casamento. Essa é a história da salvação. Estamos muito alegres com vocês, Nathan e Larissa, mas que possamos, sobretudo, nos alegrar no casamento de Jesus com a igreja. Que Deus os abençoe. Vamos agora chamar as alianças.
estou cuidando de você. Eu estou cuidando de você. Pra que esse medo? Pra que desespero? Sou eu quem cuido de você. Ei, ei, ei. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes. Cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Cuido dos detalhes, cuido dos detalhes. Pra que se preocupar? Entrega, pode descansar. Cuido do teu coração. Pra que se preocupar? Entrega tudo a mim, pode descansar. Eu estou cuidando de você. Nós chamamos esses anéis de aliança, pois vocês estão prestes a fazer uma aliança. Hoje vocês estão muito alegres, com saúde, prosperidade, nada tem faltado, belos. Lembrem-se que esse compromisso permanece em todas as circunstâncias. Nathan, you go first. Nathan escreveu os seus votos em português. Vou deixar aqui com você um microfone. Eu amo que você teve coragem de ganhar de mim no campeonato de arremos no nosso terceiro encontro. Eu amo que você é competitiva e eu amo quando você começa a falar português quando a gente joga basquete. Eu amo que você ama falar sobre Deus e a Bíblia comigo e que você até mesmo inicia essas conversas. Eu amo que você quer orar comigo. Eu amo que você estava animada para procurar lembranças simbólicas para o anel de noivado. Eu amo que antes de vir para o Brasil, você passou mais de 2 horas escrevendo uma mensagem para mim para cada dia que ficaríamos separados. Foi a coisa mais amável e maravilhosa. Eu amo como você arranjou tempo durante sua tarde para falar comigo enquanto eu dirigia para o trabalho por 2 meses. Eu amo como você aceita minhas falas e me encoraja apesar das minhas fracassos. Eu amo que você quer ir comigo em bushwalks e na praia. Eu amo o quanto você se importa com sua família. Mas mais importante que tudo, eu amo seu comprometimento em seguir Jesus. É a coisa mais linda. Nós podemos nos
encorajar a viver nossas vidas para Ele. Eu prometo continuar a te encorajar a ler a Bíblia, aprender e crescer em Cristo. Eu prometo continuar a orar com você e por você, pelo nosso casamento, pelas nossas famílias e por todos os filhos que Deus nos der. Eu prometo dividir tudo que tenho com você, mesmo que signifique deixar você ter o último chocolate. Quente a última pipoca depois. Com a ajuda de Deus, eu prometo te amar e proteger, almejando a negar a mim mesmo diariamente e servir a nós dois. Prometo submeter a Deus e a nós por amor e obediência a Deus, por amor a você. Na presença de Deus e nossa família e amigos, eu te aceito como minha esposa. Para te ter e te abraçar desse dia em diante, na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, na saúde e na doença, te amar e cuidar, enquanto nós dois vivemos. Esse é meu voto solene, a minha promessa. Olhe para o Natan, vou te ajudar. Você quer ajudá-lo? Vou traduzir, verdade. Go on. I think I can hold. Meu amor. I grew up in the Catholic Church, but I lacked intimacy with God. In my adolescence and early adulthood, I hopped from one religion to another. Eu cresci na igreja católica, mas não tinha intimidade com Deus. Na minha adolescência e início da fase adulta, pulei de uma religião para outra. I believed it was possible for different religions to coexist, and that I only needed to choose the one that pleased me the most. Acreditava que era possível que diferentes religiões coexistissem e que eu só precisava escolher a que me agradasse mais. I've always been a shy person, and I had trouble with relationships in school. I didn't have many friends, and I felt lonely. Sempre fui uma pessoa mais tímida e tive problemas de relacionamento na escola. Não tinha muitos amigos e me sentia sozinha. Until I entered college and managed to rewrite my social history. I was never one to drink, but to have fun at parties, I drank to loosen up. Até que entrei para a faculdade e consegui reescrever a minha história socialmente. Nunca fui de beber, mas para conseguir me divertir nas festas, bebia para me soltar. Because I had difficulty asserting myself and couldn't see any other alternative, I lived in empty relationships when I was looking for love. Por ter dificuldade de me impor e não enxergar outra alternativa. Vivi relacionamentos vazios quando procurava por amor.
I enjoyed momentary pleasures, but in the end, I always ended up with a sense of anguish and emptiness. Curti prazeres momentâneos, mas no final sempre acabava com uma angústia e um vazio no peito. In one of my romantic frustrations, my mother wrote me a letter saying that I didn't need to ride the wave of others to fit in, and that when the right person appeared, the length of relationship wouldn't matter. Em uma de minhas frustrações amorosas, minha mãe me escreveu uma carta, dizendo que eu não precisava surfar a onda dos outros para me encaixar, e que quando a pessoa certa aparecesse, o tempo de relacionamento não importaria. That wasn't enough. I had to know Jesus to understand that I deserved nothing less than you. Isso não foi suficiente. Eu precisei conhecer Jesus para entender que eu merecia nada menos que você. Before going to Australia, I remembered praying to God, saying that I wanted to make this trip, but that I also wanted to have a family. I laughed and joked with him, saying that I was probably asking for too much. Antes de ir para a Austrália, me lembro de orar a Deus, dizendo que queria fazer essa viagem, mas que também queria ter uma família. Ri e brinquei com ele, dizendo que provavelmente eu estava pedindo demais. Arriving in Australia, I thought I had made a decision that wouldn't be able to handle and questioned if my departure was really in God's plans. Chegando na Austrália, achei que tinha tomado uma decisão que não conseguiria lidar e questionei se a minha ida estava mesmo nos planos de Deus. After getting to know Jesus up close, God showed me that I should seek to glorify Him in all areas of my life. Após conhecer Jesus de perto, Deus me mostrou que eu deveria buscar glorificá-lo em todas as áreas da minha vida. However, deep down, due to Brazilian culture, I didn't believe it was possible at my age to find someone willing to live a truly Christian relationship. Therefore, I was willing to live my single life according to God's will. Porém, no fundo, devido à cultura do Brasil, eu não acreditava ser possível, na minha idade, encontrar alguém disposto a viver um relacionamento verdadeiramente cristão. Logo, estava disposta a viver minha vida de solteira de acordo com a vontade de Deus. When I shared my anxieties with a very wise friend, she said that I didn't need everyone to understand my desire. I only needed one. Ao dividir minhas angústias com uma amiga muito sábia, ela disse que eu não precisava que todas as pessoas entendessem minha vontade. Eu só precisava de uma. In October of 2022, a friend from church said that soon I would meet my life partner. He told me not to disregard him and to read God's words. He also said that it would be someone with a totally different culture, but coming from the same eternity. I confess I didn't take it very seriously. I kept thinking, is this really from God? Em outubro de 2022, um amigo da igreja disse que em breve eu conheceria o meu companheiro de vida. Disse para eu não desprezá-lo e ler a palavra. Disse ainda que seria uma pessoa com uma cultura totalmente diferente, mas procedente da mesma eternidade. Confesso que não levei muito a sério. Fiquei pensando, isso realmente vem de Deus? Until 5 months later, I met you. Lindo, patient, human, understanding, cozinheiro, cheiroso, willing to get to know me before anything else, and full of energy for bushwalks, climbing, and shooting some hoops. In the end, despite having forgotten about that message, our greatest cultural difference didn't matter and only made me feel even more loved. Até que 5 meses depois, encontrei você. Lindo, paciente, humano, compreensivo, cozinheiro, cheiroso, disposto a me conhecer antes de qualquer coisa e cheio de energia para bushwalks, escalada, bate-bola. No final, apesar de eu ter me esquecido daquela mensagem, nossas maiores diferenças culturais não importaram e só me fizeram me sentir ainda mais amada. My trip to Australia started to make sense and time really didn't matter. You asked me to be your girlfriend even before the first kiss, and in the first few days I already suspected that it was meant to be with you.
You are simply everything I wanted. A man who loves my caramel thighs, my hips and brown eyes, but who managed to see much beyond that. Minha ida para a Austrália passou a fazer sentido e realmente o tempo não importou. Você me pediu em namoro antes mesmo do primeiro beijo. E logo nos primeiros dias, eu já suspeitava que era para ser com você. Você é simplesmente tudo o que eu queria. Um homem que adora minhas coxas cor de caramelo, meus quadris e olhos marrons, mas que conseguiu enxergar muito além disso. How could I resist someone who gets emotional every time he talks about Jesus, who took me to see the stars in the back of the ute, who made a bonfire in the backyard, who learned to make the best homemade hot chocolate, who took me to see the whales, and who started studying Portuguese in the first week we met to impress me. Como eu poderia resistir a alguém que se emociona sempre que fala sobre Jesus, que me levou para ver as estrelas na traseira da Ute, que fez uma fogueira no quintal, que aprendeu a fazer o melhor chocolate quente caseiro, que me levou para ver as baleias e que começou a estudar português na primeira semana em que nos conhecemos para poder me impressionar. I wish for us to love each other with the same enthusiasm as Bruce when he discovers again that you have a wife. Eu desejo que nos amemos com o mesmo entusiasmo do Sr. Bruce ao descobrir novamente que você tem uma namorada. I wish for us to have the same companionship as your parents after more than 30 years of marriage. Desejo que tenhamos o mesmo companheirismo de seus pais após de mais de 30 anos de casados. I wish for the joy of living and the self-esteem of Isa. Eu desejo a alegria de viver e a autoestima da Isa. The attentive look of Gabi and the pride of Tash for her people. O olhar atento de Gabi e o orgulho de Tash pelo seu povo. I wish for the confidence of our sisters, the partnership of our brothers. Desejo a confiança de nossas irmãs, a parceria dos nossos irmãos. I wish for the same patience and faith as Mrs. Heather in the face of Mr. Bruce's Alzheimer, or as my mother in the face of my grandmother's Parkinson. Desejo a mesma paciência e fé de Dona Heather diante do Alzheimer do seu Bruce, ou de minha mãe diante do Parkinson de minha avó. The good humor and footwork of my father to deal with adversities. O bom humor e jogo de cintura do meu pai para lidar com as adversidades. The care and unconditional love of our mothers, Ali and Sil, for our children. O cuidado e o amor incondicional de nossas mães, Ali e Sil, com nossos filhos. The generosity of our families and friends in general. A generosidade de nossas famílias e amigos em geral. I wish for the naturalness of the Farias to deal with the death and the faith of the Woolies to believe that live is Christ and to die is gain. Desejo a naturalidade dos Faria para lidar com a morte e a fé dos Woolley para crer que viver é Cristo e morrer é lucro. I wish that we never stop walking with Jesus, who indeed is love, but who also gives us commandments which must be followed by those who truly love him. Desejo que nunca deixemos de andar com Jesus, que sim, é amor, mas que também nos dá mandamentos que devem ser seguidos por aqueles que verdadeiramente o amam. A Jesus who honored me and answered my prayer and desire to have a family when I stood firm and waited for the right person for a few years. Um Jesus que me honrou e respondeu à minha oração e desejo de ter uma família quando me posicionei e esperei pela pessoa certa por alguns anos. A Jesus who allowed us to live alone in a new apartment without paying rent for the first 3 months of our marriage. Um Jesus que nos permitiu morar sozinhos em um apartamento novo, sem pagar aluguel nos primeiros 3 meses de nosso casamento. A Jesus who gave you free and first class plane tickets to Brazil. Um Jesus que te deu passagens aéreas gratuitas e de primeira classe para o Brasil.
Jesus, who allowed me to stay in Australia beyond the period that the funding agency allowed, so that I could discover the cancer and treat it. Jesus que me permitiu ficar na Austrália para além do período que a agência financiadora permitia, para que eu descobrisse o câncer e pudesse tratá-lo. Jesus, who prevented me from discovering the cancer in the medical examination for the 2022 visa, so that I could meet you. Jesus que evitou que eu descobrisse o câncer no exame médico do visto de 2022, para que eu pudesse te conhecer. Jesus, who made me several problems at once in the last couple of months, so that I could strengthen my faith and put my trust in Him. Jesus que me fez encarar vários problemas ao mesmo tempo nos últimos meses, para que eu fortalecesse a minha fé e colocasse minha confiança nele. I promise to love and respect you, in joy and in sorrow, in health and in sickness, in wealth and in poverty, for all the days of our lives, until death do us apart. I love you. Nathan, I will ask you to help Larissa to kneel down so that you may be blessed. Nathan, Larissa, may God bless you. Senhor nosso Deus, abençoe esses seus filhos que ajoelhados clamam pela tua graça e pelo teu favor. Sem ti, Senhor, eles nada podem fazer. Por isso clamamos que o Senhor os encha de ricas bênçãos, da sua graça e do seu favor. Que o Senhor faça do Nathan, um marido amoroso, à semelhança de Jesus, nosso Senhor. E que o Senhor faça da Larissa uma auxiliadora virtuosa, à semelhança da Santa Igreja. Que o Senhor dê a eles a graça de cumprirem os seus votos, até que a morte os separe. Que o Senhor dê a eles ricas alegrias. Que o Senhor dê a eles filhos. Que o Senhor dê a eles força para superarem as adversidades. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre Nathan, sobre a Larissa e sobre este novo lar, agora e para sempre. Amém. Nathan, Larissa, pela autoridade dada por Deus, eu, como ministro do Evangelho, os declaro marido e mulher. You may kiss the bride. Pode beijar a noiva. She got the brown eyes, caramel thighs, no hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and I really wanna know your name. She got the white dress, man, she ran last. Man, you know that she drives me crazy. Brown eyes, beautiful smile, you know I love you, what you do, your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo, mami, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and sweet darling. So I'm gonna put my time in. I'm stopping to the angels sing. Jump in the water, be free. Come start off the water with me. Jump in the water, be free. Come start off the water with me. I had a dream so
so big and loud. I jump so high, I touch the clouds. Whoa. I stretch my hands out to the sky. We dance with monsters through the night. Whoa. I'm never gonna look back. Whoa, never gonna give it up. No, please don't wake me now. Ooh, this is gonna be the best day of my life. My life. Ooh, gonna be the best day of my life. My life. I hollered at them all with friends, and then the sun come crashing in. Whoa. But all the possibilities, no limits, just epiphanies. Whoa. I'm never gonna look back. Whoa, I'm never gonna give it up.